me chamo Luiz Penha, hoje sou um dos fundadores aí da Next Code e basicamente comecei minha vida de trabalho aí aos 16 para 17 anos, uma oportunidade de office boy, né, numa agência de navegação em Santos. Para quem não sabe, né, todo navio que chega no porto ele precisa de uma agência para cuidar dele ali como se ele fosse um bebê, né? Então, nessa primeira oportunidade acabei crescendo até chegar a trabalhar com parte de comunicações, visita a navios, ou seja, não tinha nada a ver com a minha área atual, né, com tecnologia. E acabou que nesse período ali, acabei estudando administração, acabei estudando comics, acabei não me formando em nada, vi que aquilo ali não era a minha área, acabei indo para o meio da tecnologia, onde tentei algumas coisas aí, como consultorias, e fui crescendo, né? Depois trabalhei na área de marketing, numa empresa de decoração, numa empresa bem forte aqui em São Paulo. Tinha Porto Alegre, Rio de Janeiro, era uma empresa grande. E fui um dos responsáveis aí pelo maior faturamento que eles tiveram no e-commerce. E ali peguei um pouco mais do interino que eu gostaria mesmo de tecnologia. E acabou que toda a minha formação em tecnologia foi muito autodidata. E aí eu cheguei a ser gestor de TI de um banco coreano, que acabou se formando aqui no Brasil. E durante essa trajetória eu sempre tive muito receio de ficar estagnado. E aí foi onde eu basicamente olhei ali para tudo e falei, bom, aqui eu não posso mais crescer. E como eu não estava muito mais na pegada de, cara, tem que conquistar a confiança de todo mundo de novo, eu já estava bem estável, pensei, bom, acho que chegou a hora de tentar algo novo. E aí foi onde veio a oportunidade de eu formar a primeira empresa ali no final de 2016. E logo na sequência recebi o convite do Fabrício, que estava formando a Nextcode, para a gente formar essa empresa aí que, graças a Deus, vem só crescendo. Normalmente ali a gente sempre fala que o maior impacto é a família, né? A família fala, meu, você é maluco, o que você vai fazer? Você está num emprego estável, o que te deu na cabeça de fazer isso? Mas eu sempre fui muito do estilo de veio uma oportunidade, gostei da ideia, vou para cima. O que vai acontecer, acho que entra muito naquele inteirinho de vamos trocar o pneu, o carro andando e tá tudo certo. Então foi mais ou menos isso e foi mais um impacto assim da família mesmo. Acabou que eu negociei minha saída do banco, né, porque eu tinha um papel muito importante lá. Então acabei conseguindo negociar minha demissão. Então acabei saindo com uma boa grana ali para poder investir muito mais inicialmente em salário, né, do que qualquer outra coisa, porque a formação de tecnologia ali, o que a gente queria fazer era muito do conhecimento que a gente já tinha. Então os desafios maiores foram mesmo o período inicial de formação, né, porque na ocasião éramos em 3 e a gente tentou, na cara e na coragem, fazer de tudo um pouco. Então, tive que aprender administração de empresa meio que no inteirinho, por mais que eu tenha tido um pouco de teoria nos 2 anos e meio que eu acabei fazendo de faculdade. Mas o dia a dia mesmo, comercial, bater na porta dos potenciais clientes e tudo e falar, pô, cara, saí de onde eu tava, agora eu tô com coisa nova. Acho que esse foi o maior desafio. E quer queira ou quer não, nessa trajetória toda, o comercial ainda continua sendo um grande calcanhar de Aquiles. Na verdade, que quando você começa a colocar pessoas para dentro, né, você começa a contratar pessoas, podem ter pessoas que pensam assim, pessoas que não. Mas eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro sem imaginar que algo pode dar errado. Então acaba sendo motivador, mas ao mesmo tempo por várias vezes. Você chega assim no final do dia, você fala, cara, era tão bom ser CLT, tá com tudo bonitinho ali, não ter aquela preocupação, apesar de eu ter sido sempre uma pessoa que vestiu muito a camisa de tudo que eu fiz, né? Mas acho que o maior, assim, ponto cara, quando você tá num ritmo de crescimento, num cash burn muito grande, e você não vê aquela coisa entrando, e você fala, meu, e aí, o que eu faço agora? Acho que os maiores pontos de desafio são esses. E no final do dia, para toda empresa, eu acho que o maior motivador de crescimento são pessoas e o maior desmotivador de crescimento também são pessoas, porque lidar com pessoas acho que ainda é muito difícil. Então acho que nesse inteirinho de tempo aí, muito disso tudo cara, será que eu estou fazendo certo? Será que vale a pena ficar com esse peso na consciência aqui para agregar coisas, para trazer mais possibilidades, para trazer ou investimentos ou novos contratos? Cara, até onde isso vale a pena? Mas acho que toda a história que a gente está criando até agora vale a pena. Eu acho que na minha pessoal, assim, é muito mais a questão de quando você consegue encontrar pessoas boas que estão na mesma pegada que a sua, acho que isso é muito importante, né? Então, hoje principalmente
Tenho mais 3 sócios, né? O Fabrício, outro fundador. Temos o Caio e o Kleber também como sócios. E os 4 são da mesma pegada, são da tecnologia. E acho que tudo isso, toda essa junção que a gente tem, essa sinergia de trabalho, faz valer a pena. Então a gente é todos num ponto assim, cara, vamos criar um produto novo? Vamos. Do nada ali a gente já vê um negócio já está pronto, a operação já está estruturada e já está contratando mais gente e fazendo acontecer. Então acho que esse dinamismo que existe, principalmente vocês sendo uma startup, acho que esse dinamismo é o que leva a gente a querer sempre mais. E quanto mais, e eu falo, né, quanto maior é o sonho, quanto maior é o crescimento, maior pode ser o tombo. Então, ao mesmo tempo, você ter essa consciência de estruturar um negócio novo e pensar em como contingenciar isso para você conseguir alcançar cada vez mais, almejar cada vez mais, acho que é muito importante. E quando a gente fala muito de Next Code, né, hoje a gente está envolvido num processo que é a área de prevenção à fraude. Então, você tem muito esse negócio de identificar que você é você mesmo, você passar por processos que digam que você é quem diz ser. Porque a fraude é um negócio muito evidente no Brasil. Então a nossa premissa hoje é estruturar uma empresa que ela seja boa para todo mundo, que ela consiga prover que as pessoas possam crescer e que ao mesmo tempo ela consiga ter um bom crescimento. Então foi até por isso que a gente tem ali como nossa premissa, como um dos pilares, identificar o que realmente é genuíno. Porque não é identificar só apenas o nosso cliente final, o cliente final do nosso cliente, né? A gente acaba sendo muito B2B, B2C. Mas também identificar o que é realmente genuíno dentro da empresa. Identificar se as pessoas estão na mesma pegada, se não estão, se a gente está conseguindo alcançar tudo aquilo que a gente almejou no passado, se o planejamento está dando certo ou não, ou simplesmente ter que rasgar e começar do zero. Então acho que isso é basicamente o que leva a gente a ter sempre essa força motriz para crescer cada vez mais. O que são? Eu acho que principalmente a sinergia técnica, né? Porque nós somos em 4 sócios extremamente técnicos, são 3 desenvolvedores e eu cuidando muito da parte de infraestrutura e segurança, mas eu acho que o próprio ímpeto de cada um também ele é muito congruente, né? Ele consegue ter essa sinergia muito forte. E quando a gente olha para o lado pessoas, o que a gente busca muito? São pessoas com vontade de aprender e pessoas principalmente com vontade de crescer. A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir pessoas desse tipo, porque quando a gente olha para um ritmo de trabalho, a gente tem que saber identificar muito o que aquela pessoa pode e aquilo que a pessoa quer. Porque muitas e muitas vezes existem pessoas que elas não querem sair daquilo que ela está fazendo. Ela gosta daquele trabalho, ela não almeja crescimento e ela quer ficar ali. A gente tem que entender isso também. Mas eu acho que, principalmente, a gente busca muito a sinergia também com os pilares da empresa. Então a gente tem um baita de um exemplo, que é um dos sócios, que é o Caio. Ele começou com a gente lá em 2018 e ele foi se destacando tanto pelo ímpeto, pela pegada de querer fazer e de acontecer e pela inteligência dele também no desenvolvimento, que ele se tornou primeiro um par do Fabrício e depois ele se tornou a pessoa que conseguiu entender tudo aquilo que tinha na cabeça do Fabrício para poder fazer de código e trazer coisas novas também, e ele acabou se tornando sócio. Então acho que quando a gente olha muito para esse lado de pessoas, o que a gente quer fazer, onde a gente quer chegar, acho que é exatamente isso. É trazer cada vez mais pessoas boas que queiram crescimento, que saibam o que é vestir a camisa e olhar o lado bom de todo mundo. Acho que basicamente é isso. Eu acho que principalmente acho que o ponto, né, onde a gente acabou entrando no Darwin, né, a gente gosta de falar bastante, que principalmente essa visão pró-empreendedor foi o que ajudou muito a gente, porque a Nextcode ela passou por um problema societário. Então a gente chegou no momento ali no final de 2019 que a gente estava praticamente com tudo a perder. E ali foi onde a gente enxergou que, cara, aquele lance final do junto é junto. Pegamos ali, na época ainda estávamos eu e o Fabrício, a gente não tinha feito a proposta ainda para o Caio, nem, e consequentemente ainda não para o Kleber. A gente falou, cara, o que a gente tem que fazer a partir de agora? A gente olhou e falou, vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos trabalhar. Vamos puxar junto, vamos ir atrás, vamos acontecer e vamos fazer, e vamos realmente fazer dar certo. Porque se existe uma possibilidade hoje de qualquer coisa dar certo, ela está dentro de você. E dentro das pessoas com quem você quer compartilhar a trajetória. E acho que um dos outros pontos importantes também, assim como qualquer outra coisa, é a capacidade de reinventar aquilo que já existe, né? Porque às vezes você precisa isso, você tem que olhar o mercado, você tem que olhar a concorrência, você tem que olhar como as coisas são feitas e você tem que ter essa capacidade adaptativa.
Então você não pode ficar preso nas coisas. E acho que isso foi um ponto muito bacana que a gente teve também. A gente não ficou preso, a gente conseguiu se reinventar, a gente conseguiu trazer novas coisas e sempre também pensando muito no quê? Naquela questão de você ser realmente parceiro do teu cliente, né? Porque a parceria ela não pode ser apenas dentro de casa ou da porta para fora. A parceria tem que ser para tudo. Então você tem que pegar junto do teu cliente, você tem que entender o teu cliente, você tem que entender o momento dele e você tem que entender como que aquilo gera real valor para ele. Porque senão não adianta nada, senão você está sendo mais do mesmo. Então, coisas que eu costumo dizer bastante também é nem sempre a solução de algo está no mais mirabolante possível, ela está às vezes ela tá na maioria das vezes no básico. Então você tem que muitas vezes reinventar o básico de forma que ele se torne mais automatizado, que se torne uma coisa mais bacana, para que você consiga também suportar um grande crescimento. E fora isso adotar sempre aquela regrinha básica da startup, que é criar algo realmente escalável. Então acho que isso é um ponto muito bacana. E fora isso, acreditar e existe um grande termo que é o gado só engorda sob o olhar do dono. E isso é muito fiel, né? Então acho que isso a gente tem que sempre estar trazendo e a gente tem sempre estar com o olho ali. E não só isso, se preocupar também no momento das pessoas. Saber entender que às vezes a pessoa ela não vai ter uma produtividade extrema, você tem que procurar entender o porquê que ela não está tendo aquilo. Às vezes pode ser um problema familiar, às vezes pode ser um problema de relacionamento, ou às vezes porque ela já não está mais afim de fazer aquilo. E você dá a possibilidade também para ela, para que ela possa trazer novas coisas e também se reinventar. Então acho que escutar muito também é um grande milestone para toda essa jornada que a gente vem trilhando. Né? A gente passou, como eu disse ali no início, né, a gente tem que olhar muito sempre para o comercial. E o comercial ele acaba sendo a força motriz da tua empresa. Então a gente passou por um novo processo de readequação e muita coisa que a gente foi plantando ali no passado, ela está começando a vir agora. Então isso é basicamente o que vem suportando também todo aquele planejamento de crescimento que tivemos. E o momento hoje é exatamente esse. Então hoje a gente já está praticamente batendo 50 pessoas, algo que não passava jamais pela nossa cabeça. E a gente está pretendendo até final do ano, no mais tarde até meio do ano que vem, bater 100, 150 pessoas. Então isso é realmente a nossa visão futura, continuar criando os novos produtos, mas mantendo sempre o foco nas melhorias daquilo que a gente já tem, para conseguir sempre entregar um melhor serviço. E claro, sempre estar olhando do topo para baixo, mas sempre formando aquele bom alicerce, né, que foi algo que a gente conseguiu formar bem, mas sempre revisitando do topo para baixo para poder entender tudo aquilo que a gente ainda pode fazer para melhorar todos os nossos processos. Porque processo interno, principalmente quando você acaba trazendo sempre novos produtos ou novas coisas ou mais pessoas, você tem que estar sempre procurando maneiras de como você crescer e não crescer desestruturado. Você tem que continuar crescendo de forma estruturada. Então acho que esse é basicamente o momento atual da Nextcode, com essa questão de novos produtos e com esse foco muito específico na prevenção à fraude. Eu acabo tendo muitos exemplos, eu costumo dizer, dentro de casa, sempre no meu hall de amigos, ou pessoas próximas que eu acabo conhecendo, que eu acabo perguntando como é que eles resolveram algumas coisas. E, cara, no próprio Darwin, aqui tem vários exemplos. A gente tem diversos empreendedores aí, até do mesmo bet que a gente fez ali, que são empreendedores que acabaram se tornando inspiração. E acho que essa troca de conhecimento que a gente acabou tendo, por muitas vezes, não só do lado do empreendedor me perguntar algo, mas eu também ir perguntar algo para ele, acho que isso daí foi um grande valor agregado. E como eu disse, né, o próprio Darwin ele também acaba ajudando muito, porque nesses processos são pessoas muito boas que elas acabam fazendo uma baita de uma análise do teu negócio e elas acabam te despertando momentos ou coisas ali para você falar, cara, beleza, entendi a regra do jogo. Então, acho que eu tenho que reformular isso, eu tenho que me atentar um pouco mais a isso, tenho que aprender um pouco mais. E a gente acabou, né, implementando um conselho que ao longo do tempo foi muito bom, mas conselho é sempre aquele negócio, né? O conselho de investidores. Cara, eles estão com foco no crescimento do negócio. E às vezes você pode não estar atendendo a expectativa. Então, às vezes, a porrada é muito forte. Então, eu acredito que muito dessa questão da jornada do empreendedor é a quantidade de porrada que você consegue aguentar para você seguir a trilha do vencedor, né? E acho que é muito isso. Então, são vários insights que você acaba tendo, até mesmo da questão de gestão
ou forma de lidar com pessoas, ou forma de lidar com números, ou forma até de você apresentar coisas que você acaba trazendo como grande agregador dentro da tua jornada. Então, como eu disse, eu acabo não tendo muito esse foco de estudo, ou pessoas que vão, puta, aquele fulano é demais, a não ser aquele seguinte negócio, né? Eu tenho um hobby muito grande, que é a questão da Fórmula 1, e eu acho que a gente tem um grande cara que, infelizmente, foi cedo, que é o Senna, que ele traz muitas lições, né? Então, e grandes lições até de como, de como você lidar com pessoas, né? Então, foi um cara que ele teve um ímpeto de vencedor muito grande, ele sempre buscou coisas extremas no meio que ele vivia. Então tem até cenas ali de situações na qual ele já tinha a corrida ganha, só que ele queria o mais, ele queria buscar sempre o... Cara, eu não preciso tirar o pé agora, eu quero continuar para meter essa corrida aqui como se ela fosse a melhor possível, e acabar quebrando e não vencer, sabe? Então você tem essas questões desse ímpeto, né, que é um cara que eu levo muito como espelho de vida. É sempre uma questão de evolução, né? Se eu puxar o Luiz lá de 5 anos atrás, por muitos momentos assim eu era um cara muito mais explosivo, porque eu tenho um perfil muito solucionador. Então, acaba que quando eu vejo que tem algum problema ou não, eu deixo a pessoa tentar resolver uma, duas. Na terceira eu posso até às vezes soar um pouco mais com falta de educação, mas eu peço licença e vou e resolvo, né? E às vezes isso não é muito bacana. E até mesmo uma questão mais introspectiva, de não gostar muito de fazer a apresentação, até mesmo de falar, por exemplo, aqui como hoje, né? Acho que isso daí foi mudando. E quando você está nesse meio, quanto mais você vai conseguindo atingir o sucesso ali, né? Porque não adianta falar que não é sucesso tudo que a gente está trilhando. Acho que isso vai mudando muito você como pessoa. Então você acaba se tornando melhor em todos os sentidos, né? E só para não falar também que eu não li um livro, né? Acabei indo numa psicóloga uma vez que ela me deu um livro que ele é acerca de feedback. Eu até não esqueci um pouco, esqueci o nome agora, mas é a importância do feedback que você tem para o dia a dia, até para as pessoas. E isso é para relacionamento entre pai e mãe, para relacionamento homem e mulher, para relacionamento entre empresas, para relacionamento entre tudo, é um geral. Você tem que dar o feedback. E o feedback, muitas vezes, ele tem que ser tanto negativo quanto positivo. E quanto mais positivo você puder dar, eu acho que isso é muito melhor, porque você estimula que aquela pessoa do outro lado, ela sinta que ela está fazendo certo e que ela possa crescer ainda mais. E claro, não pode, e quando a gente fala de empresa, não pode ser só o positivo e tapinha nas costas, né? A gente também tem que saber observar qual é o momento de você dar um pouco mais, de você dar um crescimento para a pessoa, também com cargo e salário, né? Então acho que esses são grandes pontos assim que dá para falar que a gente cresce como um todo, né? Olha, eu sou muito crente que tudo acontece por um motivo, acontece por uma razão, mas se a gente chegar num nível de ter outras empresas, com toda certeza, principalmente como você cuidar do financeiro, como você ter uma boa empresa de contabilidade como parceira, como você ter um jurídico e até mesmo como você lidar com as situações do dia a dia ali, como um investimento, esse tipo de coisas que são aprendizados que você tem que ter lá no início para que você consiga treinar uma boa trajetória, porque não é só de cash burn que vive uma empresa, né? Não é só com aquela queima de caixa que vive uma empresa. E uma hora essa roda pode parar. Então, se você acabar fazendo algo, né, achando que está abalando porque você viu o mercado fazendo, porque você vê empresas hoje no mercado fazendo grandes captações e mantendo uma queima de caixa muito grande, né? A gente tem um exemplo bem recente aí, que até saiu um seriado que é o WeCrashed lá. Então, pô, o case da WeWork é basicamente isso, né? Cara, pô, atingir 1,7 bilhão de receita. Tá bom, meu amigo, mas você tá gastando 3. Então, cara, acho que são situações ali desse dia a dia que se a gente já tivesse aprendido, pode ser que a gente estaria no mesmo patamar, ou pode ser que a gente estaria mais baixo, né? Porque eu acho que muita coisa você acaba tendo esse instinto de crescimento, essa vontade de crescer com base na dor que você tem. Então acho que essas dores assim que a gente teve lá, elas serviram para criar os profissionais que nós somos hoje como empreendedores. Então não tem como você saber tudo, né? Mas como dica até para empreendedores que vão assistir isso daqui, cara, você tem que ter uma boa parceria contábil. Se você receber investimento, cara, entenda que você não pode continuar fazendo, por exemplo, uma antecipação de lucro, né? Saiba ter um DRE bem estruturadinho. Por mais que você, cara, ainda sou limitada,
não me exige um balanço patrimonial. Cara, isso é primordial para qualquer empresa que seja, que esteja iniciando, que busque investimento. E, cara, não tente resolver tudo sozinho. Você tem que ter pessoas do teu lado. E procure pessoas boas, procure saber tirar a essência da pessoa para ver se ela está aderente ali aos pilares que você definiu da tua empresa, e até mesmo para saber se ela vai te ajudar a conseguir conquistar essa missão que você tem, né? Porque missão e valores acho que são pontos primordiais aí para você criar, implementar e seguir a risca. A Nextcode ela tem como premissa identificar o que é realmente genuíno. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através da prevenção à fraude. Então nós temos hoje uma suite de APIs, né? Que elas podem ser facilmente plugadas aí nos clientes, no seu, principalmente no seu onboarding digital. E aí quando a gente fala onboarding, apesar dele ser para tudo, né? Por exemplo, contratei um RP, fiz um onboarding de um cliente, isso é um onboarding. Cara, abrir uma conta digital, isso também é um onboarding, né? Isso também é definido como onboarding digital. Mas a Nextcode tem como premissa um onboarding digital focado em análise de documentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então nós temos hoje essa suite de aplicativos, né? Que é o que a gente pode chamar. Ele é vendido como um software as a service aí, então ele é bem transacional. E a gente também tem áreas de análise que elas são muito semelhantes a BPOs, que faz a parte de documentoscopia, que é a parte de análise de regras, de documentos dos mais de 27 estados, dos 27 estados que nós temos, dos mais diversos anos. Então, são coisas bem específicas, e a gente tem hoje um time de analistas e peritos fazendo toda essa análise. E onde que isso é aplicável? Né? Isso é aplicável principalmente no segmento financeiro, principalmente também na parte de abertura de conta digital, né? Então essas contas, bem como eu comentei, né? E você também tem a parte de fornecimento de crédito, né? Então empréstimos, financiamento de carros e até mesmo a questão de investimentos aí, que o pessoal precisa fazer uma análise de prevenção à lavagem de dinheiro, de financiamento ao terrorismo. Tudo isso a gente consegue entregar em poucos segundos aí e com extrema tecnologia.